Olá, boa noite. Hoje é 2/2 de 2024. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Bom, o tema dessa mensagem é continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 40. Nós temos que pegar a positividade da mensagem, da palavra de Deus e viver, obedecer ou seguir, se espelhar. E a negatividade nós não temos que pegar. Por exemplo, esse ponto que eu vou ler, Moisés, ele cometeu um homicídio. Aí alguém pode dizer, não, mas Moisés cometeu um homicídio, então eu vou cometer também. Não. Se você aceitou Jesus e se batizou, você nunca deve fazer isso, nem mandar, nem incentivar. Por quê? Porque Jesus disse, não matarás, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se alguém fez isso, ou faz isso, ou quer fazer, bem, você que escolhe. Você que escolhe fazer ou não. Se você quiser fazer, o problema é seu e da pessoa que você fizer. Mas lembrando que tudo tem uma consequência, né? Tudo tem a colheita. Mas Moisés cometeu um homicídio. Não, mas porque Moisés cometeu um homicídio, eu nunca cometi nenhum homicídio, nunca furei ninguém, nunca atirei ninguém, graças a Deus. Não é para minha glória, mas é para a glória de Deus, não é me vangloriando. Moisés cometeu, um homem que guiou o povo no Egito, o homem cometeu, que recebeu a lei. Eu, graças a Deus, nunca cometi esse erro, mas Moisés cometeu, infelizmente. Então, vou ler para você, continuação do Evangelho, parte 40, Atos 7, versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Era um meninozinho formosinho, bonitinho, aquelas criancinhas bonitinhas. Quase todas as crianças são bonitinhas, todos são bonitinhos. Você sabe que no início do nascimento eles ficam assim um pouquinho, o rostozinho, os olhozinhos, narizinho, a corzinha extrema, mas depois eles passam a ficar todos bonitinhos, formosinhos. Moisés era como esse meninozinho formosinho, bonitinho, que nasce nos dias de hoje em todos os lugares. Nesse tempo nasceu Moisés, era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai, na casa do pai dele. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como filho. O que é enjeitado? Enjeitado é abandonado, ou deixado na casa de alguém para alguém cuidar, ou jogado no rio, como Moisés. Moisés foi jogado no rio. Moisés foi colocado dentro do cesto no rio. A filha de Moisés, filha de Faraó, estava se banhando no rio ou lavando alguma roupa. Quando viu aquele cestozinho, viu um bebezinho chorando, ela pegou o bichinho e levou para casa e criou. Olha só, se fosse uma pessoa má, tinha pegado, talvez tinha deixado o bichinho descer, ou tinha, sei lá, feito qualquer outra coisa má. Só que ela amou Moisés e criou Moisés como filho, e Moisés era um propósito de Deus na terra que tinha que se cumprir. Muito bom isso. Então eu quero mostrar para você o restante. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e em obras. Por que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito? Porque ele foi criado pela filha de Faraó, na casa de Faraó. Ele viveu na casa de Faraó como filho de Faraó, como filho da filha de Faraó. Às vezes nós olhamos assim e tem pessoas que têm um bom coração. A filha de Faraó, quando viu o bebezinho no cesto, levou ele e cuidou dele. Imagina. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Veja o que aconteceu. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Então Moisés matou o egípcio. Vamos supor, tinha duas pessoas discutindo e eram os filhos de Israel, alguém que Moisés conhecia, o povo dele, e nessa discussão ele infelizmente matou ali aquele que estava ofendendo a pessoa que ele conhecia, um dos irmãos dele naquele tempo. Então ele cometeu um homicídio. Eu digo para você, nesse caso, quem está mais errado? Eu, Moisés, ou você que não matou ninguém? Moisés, naquele caso, ele estava errado, só que ele se arrependeu e se tornou um grande homem de Deus. E ele cuidava-se que seus irmãos estenderiam. Olha só, isso aqui é muito interessante. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Então Moisés, ele cria que Deus ia dar
para Moisés uma maneira de conseguir tirar o povo da escravidão no Egito. No caso, o povo estava no Egito, em um determinado lugar, que Moisés saiu da onde ele estava e foi até o povo. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vós agravais uns ao outro? Então ele viu duas pessoas discutindo, brigando, e disse: ei, vocês são os irmãos, vocês são irmãos, por que vocês estão agravando um ao outro, estão brigando, se batendo, se maltratando? É aquela história, a gente tem que pregar o que vive, né? Então muitas das coisas que eu falo nesses vídeos eu estou vivendo. O que eu não falo, eu não falo. O que eu não vivo, eu não falo. O que eu vivo, eu falo. Então Moisés falou isso. Quando Moisés falou isso, veja o que aconteceu. E o que o ofendia, o seu irmão, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Eita, aquela pessoa que viu Moisés matando uma pessoa, disse isso: que foi te constituiu como juiz ou príncipe entre nós? Tu queres me matar como matou aquele ontem? O cara passou na casa de Moisés, tinha visto. Veja o que foi que Moisés fez. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve com um estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então Moisés se envergonhou, ficou triste, ou com medo de ser punido, e fugiu para onde? Para uma terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Imagine só. Aí tem gente que vive querendo matar os outros, se espelhando na própria palavra de Deus. Tem gente que quer matar os outros, tem gente que quer expulsar os outros, tem gente que quer castigar os outros, punir, tem gente que quer ser como um Deus na vida dos outros. Não pode. Jesus disse: não matarás. Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o meu próximo? Eu vou pegar uma faca, um revólver, um pau, uma pedra e vou matá-lo. Nesse caso, Moisés totalmente errou. Depois pediu perdão a Deus e se tornou um grande homem de Deus. Tem gente que já matou, pediu perdão, aceitou Jesus, se batizou e hoje são grandes homens de Deus. E tem gente que infelizmente vive nessas práticas que, se aceitar Jesus e se batizar, vão ser um grande homem de Deus e vão ser perdoados por Deus. Então, o que é que eu tenho que influenciar sendo um leitor bíblico, sendo um cara que já fui obreiro, sendo um cara que já aceitei Jesus há 8 anos atrás, se batizei há 8 anos atrás? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar aquilo que Jesus ensinou. Se eu for falar errado, todo ser humano, se lesse a Bíblia e se inspirasse na Bíblia e influenciasse a Bíblia e seguisse a Bíblia, no caso o Novo Testamento, muitas pessoas não estariam nas mãos de Satanás, ou Satanás dentro da casa, da família das pessoas. Quem faz o mal está desobedecendo a Deus, é Jesus Cristo. Quem faz, quem incentiva e quem manda. Tem gente que sabe que Moisés matou, sabe que fulano matou. Ah, Davi era um homem que matava. Ah, fulano matou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então, eu vou fazer. Não, você não pode seguir a negatividade da palavra. Para poder você ser um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que seguir a positividade da mensagem. Quem fez o que é errado, nós não temos que se espelhar e praticar. Nós temos que se espelhar naqueles que fizeram o bem, que obedeceram nos ensinamentos, nos mandamentos de Jesus Cristo, na doutrina de Jesus Cristo. Aí sim você vai estar sendo um homem de Deus. Quem é que anda vendo eu matando os outros, ou mandando, ou incentivando? Quem é que anda vendo eu mandando expulsar os outros, atrapalhar, perseguir, fazendo raiva aos outros? Meu amigo, isso é difícil, viu? Em nome de Jesus Cristo, eu vou continuar desse jeito, para a glória de Deus. Deus abençoe, não estou lhe julgando, nem apontando, nem se incomodando com as suas práticas, com as suas ações, com as suas atitudes. Apenas eu aconselho vocês segundo o que Jesus Cristo mandou e incentivou. Então eu tenho legalidade para falar tudo que eu falo nos vídeos, porque eu estou falando o que eu vivo e não o que eu não vivo. Boa noite. Deus abençoe você e sua família.